Olá pessoal, me chamo Natália Xavier, sou aluna de mestrado no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz. Eu estou gravando esse vídeo com um artigo que eu escolhi para discussão do grupo na reunião da semana e também para divulgação científica. O artigo tem como título Bioinseticida, baseado em RNAi, para o controle de mosquitos Aedes. Bom, iniciando a introdução, falando um pouquinho das arboviroses, citando a zika, dengue e a chikungunya, que são arboviroses bastante conhecidas. Essas arboviroses são causadas por vírus que são transmitidos pela picada de mosquitos. E elas possuem um grande impacto na saúde pública, já que são responsáveis por milhares de mortes todos os anos nas regiões afetadas. E a principal maneira de evitar a disseminação desses vírus, que causam essas doenças, é o controle vetorial, já que a gente não tem ainda nem vacina e nem terapias eficazes. Bom, e falando do vetor, o principal vetor dessas doenças é o Aedes aegypti. Pensando um pouquinho no ciclo de vida desses insetos, ocorre em 4 estágios: ovo, larva. O estágio larval vai de L1 a L4, a pulpa e o adulto. O ciclo desse inseto, o ciclo de vida desse inseto é relativamente curto e geralmente ele tem uma prole abundante. E isso favorece o surgimento de populações com diferentes características genéticas, o que favorece a resistência a inseticidas. E quando a gente pensa em controle vetorial, o grande problema é o aumento da resistência a inseticidas. E por isso, é necessário o estudo de novas metodologias e estratégias, além de alvos para o controle da população desses vetores. Bom, ainda na introdução, a gente vai falar um pouquinho da quitina, que é um polímero de N-acetilglucosamina e é o principal constituinte de importantes barreiras extracelulares, como o exoesqueleto, a cutícula, a matriz peritrófica, no intestino, além da casca do ovo, ou seja, barreiras importantes para a sobrevivência do inseto no meio ambiente. A enzima CHS, que pertence à família das enzimas glicosiltransferases, é responsável pela última etapa da biossíntese da quitina. Insetos geralmente possuem 2 genes da quitina sintetase, que é a CHS. Então, esses 2 genes são CHS1 ou CHSA, que está envolvido principalmente na síntese de quitina para a cutícula do exoesqueleto e ovos, enquanto o CHS2 ou CHSB é responsável pela síntese de quitina na matriz peritrófica, no intestino. Então, pensando no papel dessa molécula e da importância em todas as fases da vida do mosquito, a quitina é um bom alvo de controle, pode ser um alvo de controle, permitido a intervenção em diferentes estágios de desenvolvimento, alterando a formação da cutícula e da matriz peritrófica, tanto nas fases larvais quanto na fase adulta, ou até mesmo nos ovos, já que é importante na formação da casca do ovo. Então, falando um pouquinho da metodologia de RNAi, é uma metodologia que tem sido amplamente utilizada para estudar a função gênica, e, além disso, seu potencial tem sido explorado como uma nova alternativa para o controle populacional. Pelo menos 2 tipos de mecanismos de captação de dsRNA, eles foram propostos até agora, pelo menos até a publicação desse artigo, que é a captação mediada por canal transmembrana e a captação mediada por endocitose. E o que seria, assim, de um modo bem resumido, o RNAi, ou RNA de interferência? É um mecanismo que ocorre naturalmente em plantas, animais e fungos, podendo atuar na resposta de defesa desses organismos contra a invasão de patógenos, tais como os vírus. A via de RNA é desencadeada pela presença de moléculas de RNA fita dupla,
a gente chama de dsRNAs, que culmina na degradação de sequência específica de RNAs homólogos, ou seja, com a mesma origem dos dsRNAs ativadores. Bom, então, quando a gente pensa na absorção de dsRNA, esse seria, na verdade, o principal problema quando a gente pensa no uso dessa metodologia de RNAi para o controle de vetores ou pragas. Então, o artigo ele cita, né, outros trabalhos que já mostram métodos mais simples de administração de dsRNA. Então, seja por imersão, alimentação oral ou uso de micropulverizadores. E esses métodos mais simples, eles abriram a possibilidade de explorar ainda mais o uso do RNAi, né, o uso de dsRNA como um biopesticida ou um bioinseticida. E uma característica que torna essa metodologia muito atrativa é a especificidade do RNAi. Porque isso torna essa abordagem ambientalmente mais segura do que outros métodos que são usados atualmente, minimizando a toxicidade para espécies que não são alvo, né, espécies não alvo, e reduzindo a possibilidade de resistência em populações de insetos. E que, como eu disse lá na frente, lá no primeiro slide de introdução, a parte de resistência a inseticidas é um grande problema quando a gente pensa em controle de vetores. Então, falando um pouquinho do objetivo do trabalho, é a produção de um potencial bioinseticida de baixo custo que poderia ser aplicado diretamente na água sem a necessidade de um transportador. Bom, vamos falar um pouquinho da metodologia. O primeiro item aí eu coloquei manutenção dos mosquitos. Nesse artigo ele não dá muitos detalhes, ele cita um outro artigo onde ele dá mais detalhes sobre a manutenção dos mosquitos. Então, como a metodologia é um pouco extensa e tem muita coisa para falar, assim, eu vou passar um pouquinho da manutenção dos mosquitos, mas nesse trabalho eles vão trabalhar com larvas e também com mosquitos adultos. Eles fizeram alinhamentos de sequências de CHS. Então, eles utilizaram a sequência de aminoácidos do CHSA de Tribóleos castanho. E essa sequência de aminoácidos ela foi utilizada como sequência de consulta no BLAST, que foi realizado contra o banco de dados de Aedes, de proteínas de Aedes aegypti, no vector base. Então, eles encontraram duas sequências de CHS, né, duas supostas sequências de CHS. Então, eles selecionaram essas sequências com base na maior identidade. Então, as sequências de nucleotídeos homólogos dos supostos genes de CHS também foram adquiridas. Eles, então, selecionaram 3 regiões da sequência de nucleotídeos. CHSA, que foi a 2718.1, 2718.2 e 2718.3. E 2 regiões de CHSB, que foi a 5618.1 e a 5618.2. Então, eles selecionaram essas sequências de nucleotídeo para usar como alvos para o silenciamento de genes para o RNAi. E aí eles fizeram a síntese de dsRNA tanto in vitro quanto in vivo. As regiões alvos do CHS foram então selecionadas e os oligonucleotídeos foram projetados para amplificar essas sequências específicas para a síntese in vitro do dsRNA. As sequências gênicas das 3 regiões de CHSA e das 2 de CHSB selecionadas acima foram alvos dos dsRNAs sintetizados específicos que foram denominados ds-CHSA 1064, ds-CHSA 1550 e ds-CHSA 1928. E no ds-CHSB 693 e 1205. São 2 regiões de CHSB.
Então, os fragmentos de cDNA dessas regiões 27, 18, 1, o 2 e o 3, além do 56, 18, 1 e 2, foram clonados em plasmídio PL 4440 e foram expressos no sistema bacteriano, né, na E. coli, da cepa HT11.5. Eles então fizeram a indução do silenciamento por dsRNA in vitro e dsRNA in vivo, que foi expresso em E. coli HT1115. Então, eles vão tratar os grupos de 30 larvas de primeiro insta com esses DS, né, que eles fizeram in vitro, que é o DS-CHS-1064, 1550 e 1928, que é o CHSA, e no CHSB, o 693 e o 1205. Então, foram sintetizados in vitro para o silenciamento. Além disso, foram utilizados 2 grupos controle, um sem adição de dsRNA e outro com adição de DS-MAOE, que é um gene que não está relacionado. Eles utilizaram como controle lá do silenciamento. E eles também vão testar o efeito larvicida do bioinseticida com 7 grupos de 45 larvas, também do primeiro insta de desenvolvimento, que vão ser tratados com o lisado de E. coli, contendo o plasmídio PL 4440, com PSHSA 1064, 1550, 693, 1205 e 1928, para expressar, né, o DS-CHSA 1064, 1550, 693, 1205 e 1928. O efeito larvicida do bioinseticida ele vai ser verificado em estágio larval avançado, ou seja, no quarto insta, utilizando o mesmo protocolo. Eles vão verificar a concentração, né, de bioinseticida, se essa concentração está relacionada, né, correlacionada com a penetrância do fenótipo. E aí eles vão utilizar 3 concentrações diferentes do bioinseticida PCHSA 1928 sem transportador. Então esse bioinseticida ele vai ser adicionado diretamente em água, na água de reprodução de desenvolvimento, né, das larvas, que vai ter os grupos experimentais. Uma outra metodologia que eles fizeram foi testar esse bioinseticida como um adjuvante ao inseticida, em associação ao DFB, que já é um inseticida conhecido. Então, eles vão testar esse efeito adjuvante desse bioinseticida, realizando um ensaio larvicida em associação com DFB, utilizando 5 grupos de 15 larvas no primeiro insta, que vão ser submetidos a tratamentos durante 3 dias. Eles vão ter o grupo controle, sem adição de DFB ou de bioinseticida. Eles vão ter um tratamento apenas com bioinseticida, PCHSA 1928, de suspensão do lisado celular. Eles vão ter um tratamento com bioinseticida seguido por DFB, quando as larvas atingirem um terceiro insta. E também vão ter o grupo tratado apenas com DFB, quando as larvas atingirem o terceiro insta. E um grupo controle de toxicidade por solvente de diflubenzurol, tratado com acetona quando as larvas atingirem o terceiro insta. Após os tratamentos, as larvas elas serão alimentadas e as taxas de mortalidade foram registradas diariamente. A verificação
knockdown, né, do RNA mensageiro. Eles realizaram a extração de RNA utilizando o trisol. Depois foi feita a síntese de cDNA, que foi então utilizado como molde para PCR quantitativa, utilizando os primers dos genes específicos. Eles também fizeram a descrição do fenótipo, né? Então, após 48 horas de tratamento com bioinseticida, na maior concentração, larvas e adultos emergentes foram observados usando o microscópio para avaliar as alterações morfológicas que poderiam estar associadas ao bioinseticida. Eles também utilizaram a microscopia, né, com uma sonda específica de aglutinina com fluorescência. As larvas sobreviventes do tratamento com bioinseticida, elas foram analisadas por essa microscopia de fluorescência com sonda específica para detecção de quitina. E elas foram fotografadas em estereomicroscopia de fluorescência. E essas larvas, elas foram tratadas com 3 concentrações de bioinseticidas, além e também terem sido analisadas larvas do grupo controle. E eles foram fotografados 3 segmentos separados do corpo do inseto. Então, cabeça, abdômen e as papilas na... Bom, o primeiro resultado todos os 5 dsRNAs causaram diminuição das taxas de sobrevivência durante o experimento, que a gente consegue ver na figura A. No entanto, a gente consegue observar um grande efeito na taxa de sobrevivência em 24 horas após o tratamento com DS-CHSA 1928. E esse dsRNA tem como alvo uma região designada 2718.3, que inclui fragmentos com homologia contínua em ambas as sequências de CHS. A sobrevida, então, foi de aproximadamente 95% nos grupos controle, sem dsRNA ou com gene não relacionado, não sendo encontrado diferença significativa entre esses grupos. Quando a gente pensa também no ensaio do efeito larvicida utilizando o dsRNA em vivo, produzido em E. coli, HT1115, nos grupos controles tratados sem dsRNA e com PL4440, que seria o E. coli lisado, com plasmídio vazio, as taxas de sobrevida não foram afetadas significativamente. Assim, a maior comprometimento da taxa de sobrevivência no primeiro insta, nas larvas de primeiro instas, foram observadas 24 horas após o tratamento nas larvas tratadas com o lisado bacteriano P-CHSA 1928, contendo o DS-CHSA 1928. É o que a gente vê na figura 1D. Bom, ainda da figura 1, para confirmar se a grande diminuição na taxa de sobrevida larval encontrada no grupo DS-CHSA 1928 estava correlacionada com uma redução nos níveis de CHSA e o CHSB, uma análise de qPCR foi realizada 72 horas após a adição de dsRNA. Esse ensaio ele mostrou reduções significativas nos níveis de transcrito tanto de CHSA quanto para o B, de aproximadamente 50% e 80% respectivamente. É o que a gente vê na figura 1B e na figura C, indicando que a diminuição da taxa de sobrevida larval induzida por DS-CHSA 1928 provavelmente estava relacionada ao silenciamento de CHSA e B. E também,
né, para apoiar ainda mais a correlação entre os efeitos larvicidas de PCHSA 1928 e o silenciamento de CHSA e B, a qPCR também foi realizada para medir os níveis relativos de transcrição de ambos os genes, CHS. O nível de transcrição de CHSA foi reduzido em aproximadamente 50%, é o que a gente vê na figura E, né, 1E, enquanto o nível de transcrito CHSB foi reduzido em aproximadamente 80%. A gente também vê na figura 1F. Então, esses dados demonstraram que a diminuição significativa da sobrevida larval observada após PCHSA 1928 tratado provavelmente estava associado ao silenciamento desse gene. Então, a suspensão de lisado bacteriano contendo PCHSA 1928 foi escolhida como bioinseticida para experimentos que iam acontecer subsequentes, devido aos seus fortes e rápidos efeitos larvicidas. Então, ou seja, a partir de agora foi utilizado o CHSA 1928. Bom, e aí com o resultado deles usarem o bioinseticida como um possível adjuvante. Então, para determinar se o efeito inseticida de DFB, um inibidor da quitina, já conhecido, poderia ser melhorado pela coadministração com o bioinseticida, um experimento foi realizado combinando ambas as abordagens em larvas de mosquito. Então, o efeito larvicida foi medido no 6º dia após o tratamento e os resultados são apresentados com uma porcentagem de mortalidade, e a gente observa isso nessa figura 2. Então, as larvas pré-tratadas com bioinseticidas apresentaram uma taxa de mortalidade de aproximadamente 50% no 6º dia após o tratamento. Quando as larvas tratadas com DFB elas atingiram o 3º insta, elas apresentaram uma taxa de mortalidade de aproximadamente 40% no mesmo dia. E quando as larvas pré-tratadas com bioinseticida e depois expostas ao inibidor de quitina, o DFB, atingiu o 3º insta, essas larvas exibiram uma taxa de mortalidade de 75% no 6º dia após o tratamento. O grupo controle tratado com solvente, DFB, não apresentaram mortalidade. Então, esses resultados eles sugerem que o bioinseticida, o CHSA 1928, ele pode atuar como adjuvante que melhora o desempenho do inseticida, que seria o inibidor de quitina, DFB, possivelmente devido ao enfraquecimento das estruturas quitinosas desses insetos. Bom, então agora avaliando o efeito larvicida do bioinseticida em estágios finais de desenvolvimento larval. Então, nesse próximo experimento, os autores eles testaram o efeito larvicida desse bioinseticida em larvas maduras, ou seja, em larvas de 4º insta. E é o que vai mostrar essa figura 3A. Então, 24 horas após a adição do bioinseticida na água de reprodução, contendo as larvas em 4º insta, a taxa de sobrevivência foi reduzida em 60%, se a gente comparar com o grupo controle. Esse grupo controle são as larvas sem adição de dsRNA e também as larvas expostas a E. coli HT115 com plasmídio PL4440 vazio, lisado. Os grupos sem adição de bioinseticida não apresentaram redução significativa na taxa de sobrevivência e as larvas apresentaram desenvolvimento normal durante o tempo de observação. Esses dados não foram mostrados, mas eles discutem isso, falam isso nos resultados.
Mesmo em estágio avançado, em desenvolvimento larval, o bioinseticida ele poderia reduzir as taxas de sobrevida larval. Então, para avaliar o efeito do bioinseticida, os níveis de transcrição do gene CHS também foram medidos nas larvas maduras sobreviventes. É o que mostra a figura 3B, né? A figura de baixo. Então, essa figura mostra uma redução relativa no nível de transcrito em aproximadamente 40% no CHSA, enquanto a expressão relativa de CHSB foi reduzida em 50%, que é o que mostra a figura 3C. Então, essas reduções nos níveis de transcrição de CHSA e B, elas sugerem que a diminuição nas taxas de sobrevivência nos grupos tratados com esse bioinseticida pode novamente estar associado aos eventos de silenciamento de genes. Bom, as larvas L4, né, que sobreviveram após o tratamento com bioinseticida, elas foram acompanhadas, né, ao longo do seu desenvolvimento. E eles observaram que apenas 20% das larvas tratadas com bioinseticida se desenvolveram em pulpas, o que mostra a figura 4A. Larvas do grupo controle, sem adição de bioinseticida, desenvolveram-se normalmente. Em cada grupo de larvas tratadas com bioinseticidas, as larvas L4 que foram tratadas com bioinseticidas, apenas uma atingiu a fase adulta, que é o que mostra a figura 4B. E os mosquitos controle se desenvolveram a partir dos ovos eclodidos ao mesmo tempo que os tratados com bioinseticida e foram coletados para análises ao mesmo tempo que os tratados, portanto, eram da mesma idade. Bom, a figura 4C, né, ela mostra um inseto macho sobrevivente. Então, eles mostram, de um lado, um inseto macho adulto, que foi tratado com inseticida, e no outro, um inseto controle, do grupo controle, que não foi tratado. Então, esse inseto sobrevivente, né, como eles dizem, apresentou alterações morfológicas nas asas. Então, essas estruturas elas foram reduzidas, né, em tamanho e também ficaram mais frágeis, se a gente for comparar, se eles comparando, né, com as de um inseto macho do grupo controle, que exibiu desenvolvimento normal. Então, todos esses resultados até agora, eles demonstraram os efeitos larvicidas da administração desse bioinseticida, mesmo que em estágios mais avançados de desenvolvimento larval. Então, para determinar se doses mais baixas do tratamento com bioinseticida também poderiam reduzir a sobrevivência larval, esse bioinseticida ele foi administrado em diferentes concentrações. Então, ele foi administrado na concentração de 2 × 10 elevado a menos 2 microgramas por ml e 2 ordens de magnitude menores, 10 a menos 3 e 10 a menos 4 microgramas por ml. Desculpa. A taxa de mortalidade foi avaliada durante 96 horas após o tratamento. E, novamente, eles usaram o controle, né? O controle da célula de E. coli, HT115 com plasmídio vazio, lisado, com clorexidina, e também um grupo na ausência de adição de dsRNA. Bom, o que a gente consegue observar na figura 5A é que a taxa de sobrevivência do grupo tratado com dose mais elevada foi reduzido drasticamente logo nas primeiras 24 horas, né, após a adição do bioinseticida. 72 horas após o tratamento, com bioinseticida, nenhum sobrevivente permaneceu nesse grupo experimental. Os grupos experimentais tratados com as concentrações de 2 × 10
a menos 4 e 2 vezes 10 a menos 3 microgramas por microlitro de bioinseticida, apresentaram reduções de sobrevida de aproximadamente 60% e 25%, respectivamente, ao mesmo tempo. Na figura 5b, a gente consegue observar que os grupos experimentais que foram tratados com bioinseticida nessas concentrações também apresentaram decréscimo na expressão do transcrito CHSA, de aproximadamente 60%, 60% e 35%, respectivamente. E na figura 5C, que está relacionada à expressão do transcrito CHSB, a gente observa a redução de aproximadamente 50%, 40% e 35%, respectivamente, em comparação com o grupo controle sem tratamento de sRNA e o grupo com plasmídio vazio, com o lisado de E. coli com plasmídio vazio. Bom, então a gente chegando já nos últimos resultados, a gente vai observar agora os resultados relacionados aos efeitos do silenciamento de CHSA e CHSB pelo bioinseticida na morfologia larval. Então, na foto A, a gente tem o grupo controle, as larvas controle, e na B, as larvas que passaram pelo tratamento. E o que a gente observa na figura 6B? As larvas elas apresentaram diferenças morfológicas, como a redução das cerdas quitinosas, localizadas nos segmentos abdominais e no tórax. E os autores mostram, com essas setas brancas. Além disso, elas também apresentaram uma cutícula mais fina e transparente do que as das larvas controle, juntamente com orifícios na cutícula e uma borda irregular ao longo do corpo. Eles também observaram anormalidades em todo o intestino, onde houve redução e interrupção do sinal luminoso que caracteriza o intestino. Além disso, um estreitamento na região do tórax. Eles também conseguiram observar. Então, as setas brancas indicam as malformações da morfologia larval, e elas estão indicando principalmente nas regiões abdominais. Então, essas alterações nas estruturas das larvas tratadas com esse bioinseticida podem ter sido causadas pela diminuição do teor de quitina, devido à expressão reduzida dos genes CHSA e o CHSB, que foi induzida pelo silenciamento dos genes baseados em dsRNA. Bom, então, para determinar se as diminuições na expressão gênica de CHSA e CHSB observadas na qPCR, que foi mostrado nos outros resultados, afetaram diretamente a síntese de quitina, as larvas de todos os grupos foram incubadas com uma sonda específica para a detecção de quitina. E é o que a gente vê nessa figura, que seria a figura 7, A, B, C e D. Na figura A, que são larvas de quarto insta, é o nosso controle. É o controle. Então, a gente observa um forte sinal de fluorescência, porque indica a presença de quitina na cutícula e no intestino. Então, a gente vai comparar esse resultado com as outras fotos, a B, a C e a D. E a gente observa que o sinal de fluorescência visível, ele vai enfraquecendo progressivamente. Isso acontece com o aumento da concentração de bioinseticidas, sendo mais fraco no grupo tratado com dose mais alta, que é a figura 7B, 7D. As cerdas quitinosas laterais, presentes no tórax e abdômen, também foram reduzidas em número e tamanho nas larvas tratadas com diferentes concentrações de bioinseticidas em relação ao seu número e tamanho nas larvas controle. Além disso, a gente observou que o teor de quitina nas papilas anais, que é indicado pelo PA,
e o sifão respiratório, RS, foi bastante alterada nas larvas tratadas com bioinseticida em relação às larvas controle. E quando a gente pensa assim, na maior concentração de bioinseticida que foi utilizado, essas estruturas pareciam estar ausentes em relação ao controle. Então, devido à redução do teor de quitina. Então, na concentração de bioinseticida a 2 × 10⁻² microgramas por microlitros, a gente observou, né? Eles observaram alterações na morfologia das papilas anais do tórax, cabeça, intestino e na anal. Então, discussão. Muitos estudos indicaram que o RNAi é uma boa ferramenta para o controle de populações de insetos, principalmente por ser menos vulnerável à resistência, que é um ponto que ele introduz, né? Falando que o grande problema do controle vetorial é a resistência a inseticidas. Então, é importante que a gente busque outras metodologias e também outros alvos. Bom, os autores utilizaram o meio de expressão, né, a E. coli, expressando o DSCHSA1928 com o objetivo de silenciar os genes CHSA e o B. E eles conseguiram sucesso, né? Eles conseguiram obter sucesso nos experimentos. Então, através dos resultados que foram apresentados durante o artigo, nós podemos inferir que o desenvolvimento dessa abordagem, tanto relacionado à quantidade de inseticidas químicos, né, ou compostos inibidores de crescimento usados para o controle de insetos, poderiam ser diminuídos, porque a gente poderia utilizar, em vez de inseticidas químicos, o bioinseticida, e também poderia utilizar esse bioinseticida como um adjuvante. Então, reduzindo por meio da adição desse bioinseticida e minimizando assim o impacto ambiental. O controle eficiente de insetos por RNAi requer a captação autônoma do dsRNA pelo inseto por meio da digestão ou da epiderme, que é um outro problema que ele introduziu, né, lá na introdução, que era a absorção do RNAi. Então, os autores adicionaram o dsRNA à água de criação larval, e eles conseguiram resultados semelhantes em termos de níveis reduzidos de transcrição de CHSA e B, sem a necessidade de carregador ou pressão osmótica para a captação de dsRNA. Então, eles também tiveram sucesso nesse outro problema, né, que seria utilizar essa metodologia para controle de vetores. Bom, então ainda na discussão, né, considerando todos os resultados apresentados, utilizando o CHSA 1928 como um bioinseticida, pode ser uma abordagem mais simples e econômica para amplificação e produção desses bioinseticidas, né? Então, utilizando essa metodologia que ele mostrou para a produção no artigo. Vários estudos demonstraram que o efeito de RNAi é influenciado pelas funções originais dos genes-alvo. Além disso, outros trabalhos relataram uma resposta mais intensificada nos genes essenciais. Então, a gente sabe que as enzimas CHSA e CHSB pertencem às vias responsáveis pela síntese de quitina, ou seja, são biologicamente essenciais para a manutenção de vida dos insetos. Logo, um alvo importante que pode ser utilizado nessa metodologia para controle de vetores. E uma pequena conclusão do trabalho, né, um conjunto de resultados apresentados indicam que o metabolismo de quitina e principalmente o duplo silenciamento dos genes CHSA e CHSB é uma boa estratégia para evitar a disseminação de arbovírus via controle populacional do mosquito Aedes aegypti. Então, pessoal, obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado da escolha do artigo.